In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, celebrando aí este sexto domingo daqueles que sobram depois da Epifania, dos domingos depois da Epifania, que é transferido então para o fim do ano. E temos aí este evangelho, belo evangelho, do crescimento do reino. Evangelho do crescimento do reino. Fala aí do crescimento misterioso do reino. E do enorme crescimento, da grandeza do crescimento. Bonito ver que Nosso Senhor, como é seu costume, né? Muitas vezes isso aparece no Evangelho. Dá dois exemplos, explica isso com duas parábolas. Uma, como eu digo, referente a um homem e a outra a uma mulher. Nosso Senhor tem esse costume, não? Olha como Nosso Senhor fala da isonomia entre homem e mulher. Não? Coisa que hoje, modernamente, mas do homem é aquela o grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda, né? Compara o crescimento do reino com o grão de mostarda, pequeníssima semente, né? Depois se torna, diz ele, a maior das hortaliças e até uma árvore, né? Um crescimento paulatino, misterioso, mas robusto, veraz, forte, né? Chega a tornar-se uma árvore, maior das hortaliças, até uma árvore, né? E vai paulatinamente mostrando o grande crescimento dessa aquilo que começou pequeníssimo, uma sementinha, a menor de todas as sementes. As aves, temos que nos deter sobre isso também, as aves do céu. As aves do céu. Quem são as aves do céu? São os homens. Sempre lembrar disto. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui de baixo. Não somos deste El. Desde o nosso batismo, nós somos do alto. Somos criaturas celestes. Já somos criaturas celestes. Criaturas do céu. Preciso guardar isto. Aliás, eu gosto de explicar isto quando explico, por exemplo, aí no YouTube tem Apocalipse 13, 11 e seguintes. Todo aquele conjunto de Apocalipse 12 e 13. Quando falo sobre o falso profeta. Aí eu explico isso. É importante. As aves do céu. São os cristãos, os católicos, né? Então, vem se aninhar nesta árvore. Na verdade, eles a constituem. O segundo exemplo, é da mulher, né? Que pega um punhado de semente e mistura em 3 medidas de farinha. Né? Plenificação. 3 misturas, 3 medidas de plenificação. E aquele punhado de fermento, ela vai e trabalha aquilo, tem o trabalho, trabalha aquilo e vai trabalhando aquilo, até conseguir que toda a massa esteja levedada. E quanto cresce, só uma dona de casa sabe, quanto cresce um pão, que bem fermentado, quanto cresce um pão bem misturado. Um trabalho, mas quanto cresce um pão bem fermentado. Mas eu queria, queridos, hoje meditar esta parábola, até aqui nada, nenhuma novidade, né? Qualquer exegeta, qualquer fala sobre isto. É só buscar aí na internet, vão encontrar tudo isso que eu digo de certo e mais
mais alguma coisa. Mas, o que me interessa é aplicar a última lição, que Jesus falou maravilhosamente, abriu a boca em parábolas, e com as parábolas explicou coisas que vinham desde mistérios, vindos desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Então, é essa frase que, na verdade, nos mete no nosso tema que é o fim dos tempos. Desde a criação do mundo, porque ali com Jesus estamos no fim, na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos. E nós no fim dos tempos. Nós no fim dos tempos. Claro que se nós meditarmos bem as Sagradas Escrituras, elas vão revelando o mistério desde a criação. Que mistério maior do que este da criação? Que toda a ciência se debruça a procurar e a escudrinhar, mas é a palavra de Deus que nos revela. Tudo saiu das mãos de Deus. E se vamos pensar na criação do homem, e de cada alma humana, no ato da sua geração, e, bom, a palavra de Deus vai explicando tudo, vai explicando tudo. Claro que também podemos pensar na palavra de Jesus. Todo o Evangelho, Jesus é aquele que vem revelar o Pai. É ele que vai contando e narrando, vai mostrando como, tentando colocar de novo o homem na origem da vontade do Pai. Veja na relação entre um homem e uma mulher, Jesus quer voltar à origem da vontade paterna, mostrando o mistério desta união na vontade de Deus, desde a origem. Desde a origem. E Jesus é que nos revela o destino de Israel, que até hoje perdura, aquela palavra criminosa, aquela palavra dura, aquela palavra de maldição, que hoje ainda pesa sobre Israel. Culpado, diz ele, de rejeitar a Deus, de rejeitar a Ele. Por causa disso, sofre o que sofre até agora. E sofrerá enquanto, digo eu, sofrerá enquanto não, diz as Escrituras, enquanto não receber Jesus. Enquanto não receber Jesus. Ainda não receberam. Ainda não receberam. Aliás, receberão um outro em vez dele, ainda antes de se abrir ele, receberão um outro e terão que ser. Bom, aqui é que chega, na verdade, ao mistério que eu queria falar, que é o mistério do fim dos tempos. Porque, queridos, contassem a nós, há poucos anos, nem tanto tempo assim, há poucos anos, contassem a nós diríamos o quê? Que nova ordem mundial é a teoria da conspiração. Nós diríamos também. Não, nova ordem mundial. Nem queríamos ouvir. Agora estamos vendo aí a sua agenda maldita sendo implementada em toda parte, em todo lugar. É impressionante isso. Contra a vontade da maioria do povo. Ontem, no Peru, o povo saiu à rua contra a teoria do gênero. Saiu à rua contra a teoria do gênero. Não, isso não. As nossas crianças. O Brasil parece levantar-se agora com Bolsonaro. E contudo, tendo todo o poder na mão, a mídia, o dinheiro, a política, os governos. Tendo na mão isso também. Os grandes do mundo querem impor, largando abaixo de nossas famílias, das nossas crianças. Olha que coisa. Quem falaria em teoria? Quem pode falar em teoria da conspiração hoje quando vê isso tudo se realizando? Isso não é teoria, isso é coisa que está na prática. Nesse fim de semana,
está acontecendo em Roma um congresso que leva o nome de Ratzinger. Né? E daí ele teve que escrever um bilhetinho para eles. Né? O Ratzinger teve que escrever um bilhetinho para eles. E nesse bilhetinho ele diz, cuidado, que não se está entendendo direito o que é direito e se está hoje numa grande luta contra o direito. Na verdade, quando se fala em direitos humanos, se está numa grande luta contra o direito, está querendo se... até tu, Bento XVI, estás abrindo os olhos finalmente um pouquinho, né? Um pouquinho só. De resto parece continuar sendo. Né? Finalmente tu também? Né? Será que leste Sanairuha? Aquele monsenhor que escreveu aquele livro, não sei se estou pronunciando o nome dele certo. Né? Será que leste? Então, porque até agora, papas, Francisco tem ido a elogiar a ONU e a assinar lá os seus projetos. O último que Francisco assinou é até 2030, né, dos direitos humanos, que na verdade trata como defender direitos humanos com o aborto, defendendo o aborto? Como dizer que se está defendendo direitos humanos quando se defende aborto? Quando se defende a ideologia de gênero? Quando se defende o aquecimento global, a mãe terra, por qual tem que matar a maioria dos homens. Né? E assim vai. Como falar em direito? O que se tornou o tal dos direitos humanos? Mas vejam aqui no Brasil, quando falam em direitos humanos, já sabemos, vem aberração, vem injustiça, vem alguma coisa. Né? Quem faz os direitos humanos? Né? Os direitos humanos é permitir que os bandidos roubem, matem, estuprem. Né? Isso, é nesse sentido que está o tal dos direitos humanos. Né? Então, parece que até Bento XVI está abrindo um pouquinho os olhinhos dele. Né? Pouquinho só, pouquinho. Ceguinhos que eles estão. Grande teólogo. Ceguinho, que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Né? Não consegue. Então, mas quem diria, queridos, que... Não, quem diria não. Eu estou lembrando agora de João Paulo II, se não foi Bento XVI mesmo, que disse que se ao fim contássemos com 12, pois fiquemos com 12. Né? Não lembro mais se foi João Paulo II ou Bento XVI que disse isso. Se ao fim restarem só 12, pois serão os 12 aqueles, serão eles. Tá? Ou, claro, não é tanta surpresa. Está escrito lá no Catecismo da Igreja Católica, Ratzinger, Catecismo da Igreja Católica, está escrito o que está acontecendo na igreja e no mundo. Então, mas é que quando escrever, falar, dizer, mas ver a realidade acontecendo, esse é o grande mistério. Conseguir ver que isto é a realidade no mundo. No mundo. Vejam, queridos, na epístola Paulo louva os Tessalonicenses, que receberam, mesmo entre tribulações, receberam com a alegria do Espírito Santo, porque no meio das tribulações só podiam ser alegres no Espírito Santo, receberam o Evangelho. E se tornaram, como o apóstolo, tornaram-se eles também apóstolos, propagaram o Evangelho com o seu testemunho, com a sua palavra, com a sua pregação. E foram invadindo a terra. Olha o crescimento do reino. Toda a Macedônia, toda a Acaia. E foi se espalhando para adiante, diz o apóstolo na epístola. Olha o crescimento enorme do reino. Chegamos ao ponto de dizer que o mundo todo está evangelizado. Pelo menos ouviu falar da notícia do Evangelho, da notícia de Jesus. Mas esse é o grande mistério. Ver que, afinal, apesar de tudo e com tudo isso, estamos reduzidos a um punhado. A
a um punhado. Pense cada um em sua própria família. Pense cada um em sua própria família. E quem de vossas famílias realmente é igreja e segue Jesus, não este novo evangelho, não esta contra a igreja, não esta... Quem verdadeiramente é cristão, pratica, se esforça ao menos para superar suas fraquezas, suas debilidades, seus pecados, se esforça e procura na oração, na evangelização. Quem de vossas famílias podeis contar quantos verdadeiramente estão convosco nesta luta? Podeis contar? E vai o resto, e assim vai. Pense na paróquia. Quem não passa de um turista que vem lá no fim de semana na missa para satisfazer o preceito dominical, mas durante toda... Não tem nada daquilo na vida. Durante toda a semana não tem nada daquilo que se celebra na vida. Não tem nada. E agora, que mistério imenso pensar na Igreja Católica. Quem jamais imaginaria, eu jamais imaginaria que o Papa da Igreja, dito assim, nós sabemos que é um antipapa, mas é dito assim. Quem jamais diria que o Papa da Igreja Católica é o anticristo, o falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. Quem jamais... Na minha cabeça eu jamais aceitaria, pouco tempo atrás eu esbofetearia alguém que me viesse dizer uma coisa dessas. Mas quem de nós poderia há pouco tempo aceitar que a Igreja Católica, é o Vaticano, são as dioceses, os barocos, são os nossos bispos, os nossos párocos, são nossos padres por toda parte. Quem jamais poderia pensar que a Igreja Católica, o Vaticano, era a prostituta que está lá escrito no Apocalipse 17, 18 e 19. Mas isso era impensável. Não se poderia... Quem dizia isso são os nossos inimigos. Soube que agora, recentemente, Edir Macedo andou dizendo que Francisco é o falso profeta e que a igreja é a prostituta. A prostituta de Apocalipse 17, 18 e 19. Eu sei que dizia antigamente os crentes diziam essas coisas. Mas nós não podíamos aceitar de jeito nenhum. Mas isso, hoje, envergonhados, temos que ser os primeiros a dizer e a reconhecer e a falar. A igreja é a prostituta, a rameira de que trata Apocalipse 17 e 19. Francisco é o antipapa, é o falso profeta. Mas que coisa! Na Igreja Católica não resta senão uma igreja remanescente mesmo. Falar em comunidade é tão difícil, porque tem mesmo comunidade ainda a Igreja Católica? Ou são fiéis dispersos aqui e acolá? O resto tudo perdido na antigreja. Sabeis onde está esses dias Francisco? Não sei se é em Mianmar, né? Está cultuando o Buda. Está lá ele, cultuando o Buda. E assim estão dispersos as ovelhas católicas. Estão confusas, dispersas, perdidas, e entrando de cabeça, padres, bispos, fiéis, entrando de cabeça, jovens, em todas essas, idosos, avós, em todas essas propostas malditas que destroem o papado e a igreja, e que vem da boca do falso profeta. Todas. Mas quem diria isto? Que no fim dos tempos a igreja estaria reduzida a isto, queridos. Quem diria isto? Eu tenho que gritar e dizer: salvem-se,
Salvem-se desta prostituta. Salvem-se, salvem-se da boca do falso profeta. Salvem-se, salvem-se de rezar em comunhão una com este homem. Salvem-se, saiam da contra-igreja. Saiam da contra-igreja. Ainda que ela seja, a igreja verdadeira, seja um restolhozinho, um pouquinho. Não digo tão pouco quanto aquele Papa, se João Paulo II ou Bento XVI, não me lembro, que reduziu a 12, né? Não, talvez não tão poucos, mas certamente muitos poucos dispersos. Tanto que a nós está difícil congregar gente com coragem, até para nos ajudar a manter esta casa. Quanto mais a vir formar conosco a comunidade de verdadeira igreja, né? Todos cegados, todos iludidos com este mundo bestial, né? Pensando ainda talvez numa igreja gloriosa, grande, onde todos os homens de todas as... Eu já pensei isso, de todas as religiões viriam. Não é assim o fim dos tempos, não é. O fim dos tempos é assim como está agora. Agora é o fim dos tempos. Não haverá restauração de igreja. É como alguns pregam, alguns que querem ser apegados à missa de Pio V, como nós aqui, etc. Ainda esperam uma restauração da igreja. Não haverá. A restauração da igreja é esta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.